A virtude, segundo São Tomás de Aquino, é um hábito que a pessoa que está ouvindo essa aula já deve estar preocupada em melhorar as virtudes que já tem. Por quê? A gente pode desejar tudo, mas querer tudo que a gente deseja já é outra coisa. Aí entra o ato da vontade. A vontade já é intelectual, né? Enquanto o desejo ele é sensível, do concupiscível, do irascível, das paixões mais baixas do ser humano, a vontade já é intelectual e ela é capaz de ordenar as paixões. E a virtude não pode pertencer ao corpo, porque senão o animal seria virtuoso também. Tem que pertencer àquela parte que só o ser humano tem, que é a inteligência. Então, o que você vai ver de diferente numa pessoa virtuosa? Que ela usa a razão, que ela não age por instinto, ela não age por prazer, ela age por razão, ela vê a verdade das coisas, ela olha para a realidade e age de acordo com a realidade, de acordo com a verdade. Para a gente entender um pouquinho mais claramente, eu vou ler aqui alguns trechozinhos e comentá-los sobre o que são as virtudes de maneira específica, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas de maneira bem breve, porque não dá para a gente aprofundar isso. Em outra oportunidade a gente pode falar só sobre isso, só sobre cada uma delas, acho muito importante. Mas hoje a gente vai, pelo menos aqui, dar um indício, tá? Então vamos lá. A fortaleza, primeira virtude. A fortaleza também é tida como coragem, tá? É sinônimo. A fortaleza é um termo médio, né, como toda virtude, entre a paixão do temor e da audácia. O temor, ou timidez, ou medo, né, ele é um vício. Assim como a audácia é um vício. A audácia, que é aquela loucura dos inconsequentes, pessoas que dizem não ter medo de nada e enfrentam qualquer coisa sem pensar, sem usar a razão, são pessoas audaciosas. Isso também é um vício. Então existe o vício da covardia, das pessoas doentes de medo, e existe o vício das pessoas loucas e audaciosas. A coragem é um termo médio entre elas. Mas, assim como todas as outras virtudes, o termo médio se aproxima um pouco mais de um dos vícios. E no caso da coragem, o termo médio se aproxima um pouco mais da audácia. Ou seja, é muito mais fácil uma pessoa ser audaciosa, ser corajosa, do que uma pessoa medrosa e covarde ser corajosa. Então, a pessoa audaciosa é aquela que já é louca, já não pensa em nada. É só ela se segurar um pouco que ela é corajosa, é só ela usar a razão um pouco. Enquanto que a pessoa covarde é aquela que, para ser corajosa, precisa de muita força. E isso faz com que, inclusive, o medroso, o covarde, tenha o corajoso por audácia. O covarde, ele olha uma pessoa corajosa e fala, olha, que louco. Não, mas ele é só corajoso. Quando, na verdade, louco é o audaz, que já passou do limite. O corajoso é aquele que permanece firme diante do perigo. Não é como o audacioso que vai de encontro ao perigo de cabeça. Ele permanece firme. Ele não foge, porque fugir é feio, né? Ele permanece firme diante do perigo. Isso é coragem. Uma virtude extremamente importante. Inclusive para fazer filosofia. Inclusive para dar esse curso, né? Porque tem muita coisa aqui que precisava ter coragem para falar. E não que eu seja corajoso, porque eu tenho muitos medos que não tem sentido, não deveria os ter. Mas algumas coisas que eu tive que falar aqui, eu tive que ter coragem, inclusive até de perder o emprego, né?
Mas não é isso que a gente tem que ficar falando, né? Mas para fazer filosofia a gente precisa sim, porque a gente precisa ter coragem de olhar para dentro de nós mesmos. E isso é para poucos. Normalmente as pessoas dão uma olhadinha para dentro de si, vê que está uma bagunça, vira as costas e nunca mais olham. No fundo, a fortaleza é uma disposição para morrer, ou melhor, uma disposição para cair, isto é, para morrer em combate. Ou seja, a pessoa corajosa é aquela que entra num combate disposta a cair morta. Ou seja, disposta a dar a própria vida. A fortaleza não é em si própria a primeira realização do bem, mas protege essa realização ou abre caminho para ela. Ou seja, não basta ser corajoso, temos que ser corajosos para fazer o bem. A virtude da fortaleza preserva o homem de amar a sua vida de tal maneira que a perca. Hoje nós temos muitas pessoas perdendo a sua vida, se embananando inteiro por causa do medo. Quer proteger a vida e quer segurar a vida e quer segurar a vida de uma forma que é impossível. A vida é como uma porção de água que nos foi dada por alguém que tirou de uma porção muito maior, que é de si próprio, e que naturalmente volta, porque se esvai pelos dedos. Nós não conseguimos segurar a vida. A vida vai indo e se retornando de onde ela veio. E a tentativa maluca de tentar segurar a vida é o que tem feito muitas pessoas adoecerem. Mas eu tenho só essa vida, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e preciso juntar isso, juntar aquilo, e não posso perder isso, então preciso proteger aquilo, e eu fico fazendo todo um arcabouço, que no fim das contas se torna um calabouço, né, em torno da vida. A falta de coragem para a aceitação de ferimentos e para o sacrifício se conta entre as causas mais profundas das doenças psíquicas. Quem está falando é Joseph Pieper, grande filósofo. As doenças psíquicas, hoje, muitas advêm da falta de coragem. E quando eu falo de falta de coragem, eu estou também falando de um apego desordenado à própria vida. Desordenado. Uma paixão que nos faz amar a nós mesmos de uma maneira que passa do limite. E aí a gente não consegue ver além. E não consegue perceber que esta vida não foi feita para ser guardada, mas ela foi feita para ser vivida, e vivida de maneira ordenada e de preferência para o outro, e muito melhor ainda, com o sentido transcendente. Se nós quisermos ver o sentido dessa vida nessa própria vida, nós vamos adoecer. Isso não é humano. Falta de sentido. E normalmente a falta de sentido por medo. Porque um sentido que não está na minha mão é um sentido que me dá medo. Todo aquele que, levado por uma vitalidade espiritual egocêntrica, pense exclusivamente na absoluta segurança de si próprio e não consiga reunir coragem suficiente para se abalançar a empreendimentos ousados, falhará muito naturalmente quando a realização do bem exigir dele a aceitação de ferimentos e até a própria morte. Agora a gente consegue guardar a vida, agora a gente consegue segurar, e quando não conseguir mais? E quando chegar o momento de bater as botas? Ou você acha que nunca vai chegar? Gente, temos que viver a vida intensamente e ordenadamente, porque tem gente que fala, então agora eu vou mergulhar na loucura, né? E aí acaba entrando num outro problema, pior. Acaba ficando com problemas psicológicos de maneira igual.
Tem que viver a vida intensamente de maneira ordenada, mas não com o sentido na própria vida. E para isso precisa ter coragem para olhar a própria morte. E a própria morte é uma forma de perceber a limitação da vida e a necessidade de olhar para a própria vida de maneira corajosa. As pessoas estão achando que não vão morrer. E aí, mesmo assim, percebe que a vida está indo, e aí quer proteger a vida, e aí acaba ficando doente, porque a vida passa. Essa é a realidade. Enfim, vamos dar continuidade. Como eu falei, são só breves comentários sobre cada uma das virtudes. Agora, a temperança é o termo médio entre a concupiscência e a insensibilidade. Isso eu já comentei também. Temos um vício da insensibilidade, o vício da intemperança. Que é a intemperança? Quando você vive em função dos prazeres do tato, do concupiscível, que é da comida, da bebida e do sexo. É uma pessoa que não só gosta de fazer sexo, mas que não consegue parar de fazer sexo. E que se não faz sexo, fica mal. E se não sente prazer sexual, adoece. De tanta tristeza. É uma pessoa viciada. O insensível é aquela pessoa que nunca pensou na vida e nunca vai nem pensar em fazer sexo. Isso é vício também. É uma desordem. O natural é o ser humano ter o desejo de fazer sexo e, na medida das suas escolhas, faça sexo de maneira ordenada. Ou seja, sem fazer mal a si mesmo, sem fazer mal ao outro. O que é um estuprador? É uma pessoa sem virtude, que de tanto vício virou um animal. Pior que um animal. O animal ainda faz sexo não de maneira violenta. O que um estuprador precisa para deixar de ser estuprador? Precisa de virtude. Precisa ordenar as suas paixões. Ele acha que ele viu, ele pode ir lá e fazer o que ele quiser. Isso é intemperança, que pode gerar até a bestialidade, vai dizer São Tomás de Aquino. O que é bestialidade? É quando a gente fica pior que um bicho. O termo médio está muito mais próximo, dá para perceber, da insensibilidade do que da intemperança. Apesar que a insensibilidade também é vício. A intemperança sexual tem uma maneira especial de destruir este autoconter-se e esse autodomínio do homem. O desprendimento impúdico e o abandono da alma ao mundo sensual paralisam as possibilidades radicais e primárias da pessoa moral a aprender em silêncio o apelo da realidade. E partindo desse silêncio concentrado em si próprio, conseguir acertar com decisão adequada a situação concreta da ação concreta. Esse é o sentido comum daquelas proposições em que se fala de falsificação e destruição da prudência, de cegueira do espírito e de brecha introduzida no livre-arbítrio. O que está falando aqui? Que quando a gente vive em função dos prazeres sexuais de maneira viciada, a gente destrói com a nossa percepção da realidade. A gente começa a ver as coisas em função de vício, em função de instintos baixos. A temperança não é em si mesma corrente. Porque tem gente que fala, então, peraí, esse negócio de castidade, de temperança é algo que é opressor, porque reprime. É uma corrente. Não é corrente. É margem e represa. Mas de sua solidez recebe a corrente o benefício de correr sem obstáculos. Ganha ímpeto, inclinação e velocidade. O que ele está falando aqui? Que a temperança, ela não é a repressão como uma represa, mas ela é como a margem de um rio, que canaliza a força animal do ser humano de maneira ordenada. E canalizada, vai para o lugar certo. Não faz mal a ninguém. Pelo contrário, é belo. É bom.
É nosso dever, baseando-se na obrigação natural, empenharmos-nos a fundo em sermos realmente o que somos por essência, pessoas morais livres, senhores de nós, capazes de nos governarmos. Gente, como é difícil, né, a gente se controlar, mas é essa a meta da virtude. E é isso que nós precisamos fazer. E é isso que a temperança nos dá. Tempero, ela coloca ordem, coloca gosto no lugar certo. Trata-se não de rigor, não de medida punitiva, mas de realizar a ordenação da razão. Então, gente, a pessoa que é preconceituosa, apressada, em falar que quando nós falamos de virtude, quando nós falamos de temperança, nós estamos reprimindo as pessoas, olha para uma frase como essa e vê que trata-se não de rigor, não de punição, mas de ordenação. Ordenação da razão. Essa razão que essa pessoa preconceituosa perdeu e que não consegue mais olhar para a temperança como virtude. Por quê? Porque já está praticamente parecido com o animal. Não está conseguindo perceber racionalmente a racionalidade da virtude. E isso é muito grave. Como que a gente vai educar para a virtude se a gente não consegue perceber nem isso? O fim e a norma da disciplina é a felicidade. Pronto. Por que nós precisamos de disciplina? Porque nós queremos ser felizes. E nós não vamos ser felizes sem nenhuma disciplina. Fazendo tudo o que vier na nossa cabeça. Essa é a ideia do estuprador. Ele vai fazer tudo o que vier na cabeça dele. Ele vai fazer o que ele quiser. E esse negócio da vontade, né, é bem por aí. Quando você supervaloriza a vontade, você abre brecha para formação de estupradores ou graus um pouco abaixo ou um pouco acima. É mais ou menos a mesma ideia. É a mesma ideia, né? Só muda a intensidade e os graus. Próxima virtude, a justiça. A justiça é o termo médio entre praticar o injusto e padecer o injusto. O que é praticar o injusto? É pegar do outro aquilo que é dele, né? E o que é justiça? Dar ao outro aquilo que é dele, aquilo que lhe é devido. E o que é injustiça? O que é padecer a injustiça, que é o vício oposto? É você deixar as pessoas te roubar e você não fala nada. Ah, deixa fazer o quê? Né? Fazer o quê? Então deixa. Não, isso daí é vício também. O que é justiça? É dar ao outro aquilo que lhe é devido. É dele, pronto, acabou. Quem sou eu para tirar dele? Ninguém pode tirar nada de ninguém. Justiça. Né? A justiça se refere ao outro, diferente das outras virtudes. A temperança e a fortaleza se referem-se à pessoa que está praticando. A justiça, ela pratica a virtude para o outro. Por isso que ela é dita até mais nobre que as outras. Dar ao outro o que lhe é devido. Inclusive, o juiz, que é a pessoa que decide o que é do outro, o que é de um e do outro, é procurado como personificação da justiça. Ou seja, o juiz ele é procurado por alguém para fazer justiça. Né? E, infelizmente, hoje, nós temos muitos juízes que estão fazendo aquilo que dá na cabeça, cumprindo com as ideologias que fizeram com que eles estivessem no poder, ou que estivessem na posição de juízes. E essas pessoas estão descumprindo com a própria essência do que é ser um juiz. Ser um juiz é a personificação da justiça, é o zelo pela justiça. E a justiça que não está no juiz, mas está na realidade, falta um estudo profundo do direito natural, que é o que faz com que a gente perceba o que é a realidade da justiça, o que é realmente direito do outro, independente se está na lei ou não. Aquilo é do outro, pronto, acabou. Por exemplo, a vida. Por exemplo, a educação. Por exemplo, a verdade. Mas nós não vamos entrar nisso, tá? Só lancei aí um probleminha que a gente pode conversar em outra oportunidade.
Mas a meta não é sermos simplesmente justos, é amarmos. E amor é diferente de justiça. Só o homem justo, porém, se encontra em condições de pagar o que não deve. Então, eu preciso pagar o que eu devo. Mas depois que eu sou justo, eu tenho condição de fazer uma coisa a mais, de pagar o que eu não devo. Só ele estará em condições de pagar o que não deve. Só ele estará decidido a dar ao outro o que ninguém o pode obrigar a dar-lhe. Quando alguém me cobra de algo que eu estou devendo, eu devo pagar aquilo que eu estou devendo. Mas se eu quiser, eu posso pagar até a mais. E isso é porque eu sou justo. E por ser justo, eu posso extrapolar a justiça. E quando eu extrapolo a justiça, eu chego no amor. O amor não é dar ao outro aquilo que é dele, mas o amor é dar ao outro aquilo que é meu. A prudência, que é a virtude da decisão certa, são 4 as principais, né? Temperança, coragem, justiça e prudência. É impossível ser prudente aquele que não é virtuoso, assim como não poderia ter ciência aquele que errar acerca dos princípios. A virtude da prudência é a virtude que coroa todas as outras. Ela é o fio de prumo, é aquela que passa a régua, que agora já tem todas, então agora você vai ser prudente. E o que é ser prudente? É você tomar as decisões de acordo com a realidade, tomar a decisão certa, de acordo com o real. E a prudência está ligada à decisão, porque ela é a opção dos meios de acordo com o fim. Então, se você quer ser sábio, você precisa prudentemente tomar a decisão de ser virtuoso. Quer dizer, a prudência é aquela virtude que nos encaminha para o fim devido. E nos encaminha de maneira racional. Mas para nós termos razão da prudência, nós precisamos ter virtude, porque se a gente não tiver as outras virtudes, a gente vai cair na irracionalidade. Então nós precisamos ter a virtude da prudência, que é a virtude do âmbito da razão, enquanto da temperança e da fortaleza estavam no concupiscível e no irascível, que a gente tem em comum com os animais. A justiça no âmbito da vontade, a prudência está no âmbito da razão prática, que é a que faz com que a gente tome as decisões de maneira virtuosa e correta. Por isso é chamada da virtude da decisão certa. É, pois, a prudência origem, raiz, mãe, padrão, fio de prumo, piloto, forma primordial de todas as virtudes morais. Ela atua em todas, encaminhando-as para a essência verdadeira. Todas participam, e é graças à participação que são virtudes. Ou seja, todas as virtudes são base e, ao mesmo tempo, encaminham o ser humano para um agir prudente. E ser prudente não é ser cauteloso. Tá? Normalmente as pessoas acham que o prudente é aquele que pisa em casca de ovo sem quebrar, né? É aquele que sempre toma muito cuidado. Não. O prudente é aquele que toma a decisão que tem que ser tomada. E isso ele se utiliza das virtudes que ele tem, ou seja, a alma dele está ordenada de maneira suficiente, ele conhece bem a moral e ele tem muita experiência. Normalmente essa pessoa também ela é chamada para dar conselhos. Por quê? Porque ela é virtuosa, ela tem muita experiência e ela conhece muito bem a moral. Óbvio que ela é melhor para dar conselho. Por isso que é a virtude dos conselheiros, a virtude da prudência, de quem usa bem a razão prática. A prudência é, portanto, como forma fundamental e mãe de toda a virtude humana, o traço específico do nosso espírito, que aplica à realização do bem o conhecimento da realidade. Ou seja, para fazer o bem, eu aplico de maneira prudente os princípios que estão na própria realidade. A virtude da prudência, então, é aquela virtude que nos remete à realidade e fazer as coisas de acordo com a realidade e não de acordo com aquilo que eu quero. Isso é prudência.
A prudência significa a transformação dos conhecimentos verdadeiros em decisões conforme a realidade. Então você sabe o que tem que fazer? Então muito bem, agora que você tem todas as virtudes, que você não fica bloqueado por um apego desordenado às suas paixões, você então vai lá e faz o que tem que fazer. Usa bem da prudência, que você tem que ter, inclusive para ser sábio. Ninguém vai querer ser sábio se não for prudente. A prudência é aquela condição para a sabedoria, porque ela, percebendo, uma pessoa prudente, percebendo o que é o melhor fim do ser humano, vai dispor de tudo de maneira ordenada para se alcançar esse fim. Isto é a prudência. Fiz aqui um breve comentário de cada uma das virtudes e vamos então encerrar. Agora, as virtudes morais, que nós comentamos aqui, pertencem à vida contemplativa, lembra da contemplação da verdade, dispositivamente, na medida em que compõem e ordenam as paixões interiores da alma. Quanto a isso, as virtudes morais ajudam a contemplação que é impedida pela desordem das paixões interiores. Se você estiver mergulhado nas paixões, você não vai contemplar a verdade. E o que ordena as paixões? A virtude. De fato, o ato da contemplação é impedido pela veemência das paixões, pela qual a intenção da alma é levada dos inteligíveis aos sensíveis. Quando você vive no vício, você não consegue pensar, usar tanto a inteligência, mas você vive em função daquelas coisas prazerosas, isso que a gente já falou toda a aula. Ora, as virtudes morais impedem a veemência das paixões, não impedem as paixões, mas veemência das paixões, pelo que pertencem à contemplação dispositivamente, porque, pelo seu exercício, são acalmadas as paixões internas do homem, das quais se originam os fantasmas da imaginação, pelos quais se impede a contemplação. Se você estiver viciado, você vai estar preso às ideias da sua imaginação. E isso vai impedir que você alcance a contemplação. Por isso que é necessário virtude, para a libertação da própria inteligência, a inteligência que vai ser usada para alcançar a sabedoria e a contemplação da verdade. A partir do momento em que o homem tenta alcançar metas mais elevadas na atividade intelectual, ele é como que compelido pela própria natureza desta atividade a perceber que a plena atividade intelectual exige uma completa ordenação moral da vida do estudante. Ou seja, se nós quisermos uma educação para a sabedoria, nós precisaremos de uma ordenação moral da vida do estudante. Por quê? Porque o estudante tem uma alma humana que só vai ser usada bem se for virtuosa. E é com isso que nós encerramos essa aula. Agora, eu gostaria de ler um trecho que eu acredito que é um dos mais bonitos que eu já li na minha vida. Gostaria que você prestasse muita atenção e que meditasse nestas coisas aqui. É o último trecho. O céu é um símbolo da inteligência, conaturalíssimo a todos os homens. Não só porque o céu está no alto, assim como também a cabeça está no alto, mas também porque quanto mais alto subimos, mais coisas se tornam visíveis. De modo que se alguém pudesse subir até o céu, a tudo veria. Nesse sentido, o céu é o símbolo da inteligência, que é maximamente universal entre as potências apreensivas do homem, e é também o símbolo das coisas divinas, pois a inteligência é o que há de divino no homem. A inteligência é o que há de divino no homem, porque não poderia ter vindo do nada e nem de algo material. É o próprio Deus que criou a inteligência. Isso nós já vimos. E se é o próprio Deus, a busca do mais profundo do nosso ser, do nosso fundamento, é uma busca de Deus. E essa busca se realiza à medida que nós, pela nossa inteligência, alcançamos a participação
no intelecto divino. E isso se chama contemplação da verdade. Portanto, a meta do ser humano é algo muito elevado. E por isso, nós não podemos ficar nas baixezas da alma humana e racional. Nós precisamos usar a nossa capacidade racional de maneira elevada e potencializada pelas virtudes. Esse tema é muito importante. Continue estudando as próximas aulas, mas se atente principalmente a esse, porque este é um dos principais fundamentos deste curso. Bons estudos!